Olhai os lírios do campo, primeira parte, sequência 1. O médico sai do quarto número 122. A enfermeira vem ao seu encontro. Irmã Isolda, diz ele em voz baixa, avise o Dr. Eugênio. É um caso perdido, questão de horas, talvez de minutos. E ela sabe que vai morrer. Silêncio. Uma golfada de vento atravessa o corredor. Ouve-se o ruído seco de uma porta que bate. A irmã de caridade sente um calafrio, lembrando-se da madrugada em que morreu o paralítico do 103. A enfermeira de plantão contara-lhe, horrorizada, ter sentido o sopro gelado da morte entrar no quarto do doente. Ele está em casa de família, doutor? Não. Telefone para a chácara do sogro, em Santa Margarida. Diga ao doutor Eugênio que a Olívia quer vê-lo. Talvez ele ainda possa chegar a tempo. Encolhe os ombros, pessimista. Acende um cigarro e as mãos tremem-lhe um pouco. Irmã Isolda caminha para o fundo do corredor. Entra na cabine de telefone. Disca para o centro. Alô? Alô? Fala Hospital Metropolitano. É um caso urgente. Quero longa distância. As lágrimas escorrem-lhe pelo rosto. Veio a hemorragia, diz a voz velada e distante. Como se tivesse recebido a mensagem de desgraça primeiro que o cérebro, o coração de Eugênio desfalece. As suas batidas tornam-se espaçadas e cavas. O Dr. Teixeira Torres diz que é um caso perdido. Ela sabe que vai morrer. Pediu para vê-lo. Eugênio sente essas palavras com todo o corpo. Sofre-as principalmente no peito, como um golpe surdo de clava. Uma súbita tontura embacia-lhe os olhos e o entendimento. Deixa cair a mão que segura o fone. Só tem consciência de duas coisas: de uma impressão de desgraça irremediável e da pressão desesperada do coração, que a cada batida parece crescer, inchar sufocadoramente. A respiração é aflitiva e desigual. A boca arde-lhe, o peito lhe dói. É como se de repente lhe tombasse sobre o corpo toda a canseira de uma longa corrida desabalada. Pendura o fone num gesto de autômato e caminha para a janela, na confusa esperança de que alguém ou alguma coisa lhe grite que tudo aquilo é apenas um sonho mau, uma alucinação. O sol da tarde doura os campos. O açude reluz ao pé do bosquete de eucaliptos, mas Eugênio só enxerga os seus pensamentos. E dentro deles está Olívia, pálida, estendida na mesa de operações, coberta de panos ensanguentados. Ela sabe que vai morrer. Pediu para vê-lo. Ele precisa ir, imediatamente. Uma voz infantil flutua no silêncio da tarde em grito prolongado. Um rapazito vai dar de beber a uma vaca malhada. Tange-a para a beira do açude. As imagens do animal e da criança refletem-se na água parada. Paz, pensa Eugênio, a grande paz de Deus que Olívia sempre lhe falava. De novo silêncio e uma sensação de remorso. A certeza de que vai começar a pagar seus pecados, a expiar as suas culpas. Os olhos de Eugênio inundam-se de lágrimas. Passam-se os segundos. Aos poucos, a respiração vai se lhe fazendo normal, e o que ele sente agora
é uma trêmula fraqueza de convalescente. Mas, da própria paz dos campos e da ideia mesma de Deus, vem-lhe, de repente, uma doida e alvoroçada esperança que lhe toma conta de todo o ser. É possível que Olívia se salve. Seria cruel demais que ela morresse assim. Acontecem milagres. Ele lembra-se de casos. Apanha o chapéu e precipita-se para a escada. Mas por que se detém de súbito no patamar, como se tivesse encontrado um obstáculo inesperado? Eugênio tem a aguda consciência de um sentimento aniquilador, a sua covardia, aquela imensa e dolorosa covardia no momento em que devia esquecer tudo e correr para junto de Olívia. Fica um instante parado, amassando o chapéu nos dedos nervosos. Sua mulher está lá embaixo, no jardim. Ela pode agora descobrir toda a verdade. Precisa inventar uma desculpa para aquela viagem precipitada. Mas Olívia está agonizante. Seria monstruoso deixá-la morrer sem lhe dizer uma palavra de carinho, sem ao menos lhe pedir perdão. E no instante mesmo em que formula este pensamento, Eugênio sente que o seu orgulho e a sua covardia não lhe permitirão esse gesto de humildade diante de estranhos. Meu Deus, mas eu preciso ir, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Começa a descer a escada devagar. Imagina-se no hospital. Olívia estendida na cama. O Dr. Teixeira dando explicações friamente técnicas. Os outros, olhares de quem tudo sabe. Cochichos. Quem? Amantes. Ah, ele é o Dr. Eugênio Fontes, casada com a filha daquele ricaço, o Sintra. Conhece? Os dedos de Eugênio crispam-se sobre o corrimão. O coração bate-lhe com desesperada fúria. Lágrimas quentes escorrem-lhe pelas faces. Ele as enxuga, todo trêmulo, e caminha para o jardim, gritando. Honório, o motorista aparece. Tire o carro depressa. Precisamos ir à cidade numa corrida. É um caso urgentíssimo. Eunice lê no jardim, sentada à sombra de um amplo guarda-sol de gomos vermelhos e azuis. Preciso de ir à cidade com urgência, diz-lhe Eugênio, esforçando-se por dominar a voz. Ela ergue os olhos do livro com um ar de indiferença e fita-os no marido. Que é que tens? Estás tão pálido? Nada. Foi uma notícia que recebi. Hesitou, desviou o olhar e mentiu. É sobre o Ernesto. Os olhos dela têm uma luz fria e penetrante. Parecem enxergar através daquelas palavras mentirosas. Não precisas explicar. Pausa. Contemplam-se por um instante como dois estranhos. Naturalmente, não voltas hoje. Ele consulta o relógio. São quase 6. Chego à cidade às 9, 9 e pouco. Acho que só posso estar de volta amanhã de manhã. Eunice atira a cabeça para trás e, como se falasse para as nuvens, diz: Tu sabes que não faço questão de me meter na tua vida. Faze como entenderes. Em todo caso, obrigada pelo aviso. Teu pai chega daqui a pouco. Assim, não passas a noite sozinha. Oh, não te preocupes comigo. Posso tomar conta de mim mesma. Além do mais, tu sabes, gosto da solidão. Ela convida-nos a exames de consciência. E já que estamos falando nisso, deves estar precisando de um. Eugênio
Sente-se corar. Eunice torna a baixar os olhos para o livro. Ele fica a contemplá-la, sentindo uma raiva fina e fria. Até amanhã, diz. Sai apressado, como quem foge. Até amanhã, murmurou Eunice, sem erguer os olhos do livro. O auto põe-se em movimento, passa o grande portão da chácara e ganha a estrada real. Sequência 2. A toda velocidade, Honório. Sem se voltar, o motorista responde. Quando a gente entrar na faixa de cimento, vou embalar o carro para 90. A luz da tarde é doce e tristonha. O gado pasta nos campos. Um quero-quero solta um grito estridente. Um cão late ao longe. Eugênio sente vontade de saltar para o banco da frente e confiar a sua angústia e os seus segredos ao motorista. No fundo, ele sabe que pertence mais à classe de Honório que à classe de Eunice. Nunca o pôde tratar com a superioridade com que a mulher e o sogro lhe dão ordens, como se ele fosse feito de uma matéria mais ordinária, como se tivesse nascido exclusivamente para obedecer. Precisamos de chegar à cidade em menos de 3 horas, Honório. É uma questão de vida ou de morte. Eugênio cerra os olhos. Olívia, pálida, estendida na cama, morta. Foi no pátio da escola, a hora do recreio. Eugênio abaixou-se para apanhar a bola de pano. De repente, atrás dele, alguém gritou. O Genoca está com a carça furada, no fiofó. Os outros rapazes cercaram o Eugênio numa algazarra. Houve pulos, atropelos, pontapés, cotoveladas. Eram como galinhos correndo cegos a um tempo para bicar o mesmo punhado de milho. No meio da roda, atarantado e vermelho, Eugênio tapava com ambas as mãos o rasgão da calça. Sentia um calorão no rosto que lhe ardia num formigamento. Os rapazes romperam em vaia frenética. Calça furada! Calça furada, calça furada, gritavam em cadência uniforme, batendo palmas. Eugênio sentiu os olhos encherem-lhe de lágrimas. Balbuciava palavras de fraco protesto, que se sumiam, devoradas pelo grande alarido. Calça furada, no fiofó, fó, fó, fó. Olha as calças dele, vovô, calça furada. Do outro lado do pátio, as meninas olhavam, curiosas, com ar divertido, pulando e rindo. Em breve, começaram a gritar também, integrando-se no coro, num alvoroço de gralhas. O vento da manhã, que agitava os ciprestes do pátio, levava no sopro frio aquelas vozes agudas, espalhava-as pela cidade inteira, anunciando a toda a gente que o menino Eugênio estava com as calças rasgadas, bem no fiofó. As lágrimas deslizavam pelo rosto do rapaz, e ele deixava que elas corressem livres, que lhe riscassem as faces, que lhe entrassem pela boca, que lhe pingassem pelo queixo, porque tinha ambas as mãos postas como um escudo sobre as nádegas. Agora, de braços dados,
Os rapazes formavam um grande círculo e giravam de um lado para o outro, berrando sempre: calça furada, calça furada. Eugênio fechou os olhos para não ver por mais tempo a sua vergonha. Soou a sineta. Terminara o recreio. Na aula, Eugênio sentiu-se humilhado como um réu. Na hora da tabuada, a professora apontava os números no quadro negro com o ponteiro e os alunos gritavam em coro: 2 e 2 são 4, 3 e 3 são 6. E o ritmo desse coro lembrava a Eugênio a vaia do recreio. Calça furada! Que vergonha! O pai estava a dever o dinheiro do mês passado. A professora tinha reclamado o pagamento em voz alta, diante de todos os alunos. Ele era pobre, andava mal vestido. Porque era quieto, os outros abusavam dele, troçavam-no, botavam-lhe rabos de papel. Sábado passado, ficara de castigo de pé, num canto, porque estava com as unhas sujas. O pior de tudo eram as meninas. Se ao menos na aula só houvessem rapazes. Meu Deus, como era ruim, como era vergonhoso ser pobre. O Nelson escrevia com uma caneta de âmbar com anéis dourados. O Heitor tinha uma mochila de couro, onde trazia os livros e cadernos. Nas festas de fim de ano, quem fazia os discursos para a professora era o Tancredo, porque andava limpinho e bem vestido, cheirando a extrato. 8 e 8 são 16, calça furada. Eugênio, diga a seu pai que venha resgatar o recibo do mês passado. Sim, senhora, eu digo. Resgatar. Palavra horrível. Resgatar. Rasgar. Calça rasgada. O pai, sacudindo a cabeça, queixando-se. Só o colégio para os meninos custa-me os olhos da cara. Um rosto se voltou para Eugênio, no banco da frente. Era Ernesto, seu irmão mais novo. Ele também havia ajudado a vaiá-lo. Sem vergonha. Tu me pagas. À hora da saída, Eugênio atrasou-se de propósito. Foi o último a sair. Nem assim conseguiu fugir à nova vaia. Um grupo de 6 meninos esperava-o de emboscada numa esquina. Quando Eugênio passou, romperam de novo. Calça furada, quió, galinha carijó. Calça furada, calça furada. Eugênio caminhava acossado pela gritaria. Voltaram-lhe as lágrimas. Ernesto cochichou. Não seja besta, não chora, que é pior. Finge que não dá confiança. Quando o bando o deixou em paz, seguindo outro rumo, Eugênio continuou a andar de cabeça baixa. O vento varria a rua, sacudia as árvores sem folhas, fazia voar pedaços de palha, fragmentos de papel, grãos de poeira. Eugênio tinha vergonha de olhar para as pessoas que passavam. De certo, todos sabiam daquilo. Agora, felizmente, o seu velho sobretudo preto, esverdeado de tão velho, tapava o rasgão da calça. Não conseguia, porém, fazê-lo esquecer a humilhação da vaia. A seu lado, o irmão mais novo caminhava em silêncio, mas sorrindo com o canto da boca. Eugênio sentia nos pés. As solas dos sapatos estavam furadas. O frio penetrante das lajes da calçada. De repente, Ernesto rompeu a cantarolar, marcando o compasso da marcha. 1, 2, feijão com arroz. 1, 2, feijão com arroz.
Insensivelmente, Eugênio começou a acompanhar a cadência, acertou o passo. Pôs-se a assobiar baixinho para espantar a raiva, o despeito, a amargura. Mas nunca mais lhe sairia da memória aquela vaia, nem que vivesse 1000 anos. Ernesto calou-se, tirou do bolso uma ponta de cigarro, meteu-a na boca, acendeu-a. Tu levou cigarro na aula, sem vergonha? Ernesto encolheu os ombros, soltou uma baforada de fumo, jogou longe o pau de fósforo. Não é da conta de ninguém. Se a professora te pega, tu vai ver o que é bom. Ela não é minha mãe, mas o pai e a mãe não quer que tu fumes. Eu gosto. Pronto. Quando avistaram a casa, Ernesto jogou fora a ponta do cigarro e cuspiu com ar viciado. Eugênio enxugou as lágrimas com as costas da mão. Ernesto, venha lavar os pés antes da bucha. Eugênio já enxugava os seus com a grossa e áspera toalha feita de um saco de farinha de mandioca. Da bacia de folha, da água esbranquiçada de sabão, saía um vapor quase invisível. Dona Alzira sentou o filho mais novo na cadeira e meteu-lhe os pés à força dentro da bacia. A água do Genoca tem cascão, protestou Ernesto. Não seja luxento. Cascão tem os teus pés. Não sei onde é que esses meninos se sujam tanto. Nem parece que andam de sapatos.